Oi, oi, oi. Olha nós aqui de novo. Bom, para quem não me conhece, eu sou Tatiana Camassi, sou coach na área de relacionamentos. Eu estudo isso já faz bastante tempo. Terapeuta de constelação sistêmica e eu ajudo pessoas, principalmente, a realmente a conquistar o seu caminho, a se libertar, né, dos emaranhamentos, das amarras que a gente tem aí na vida, principalmente do que a gente traz em relação aos nossos familiares, né? Porque muitas vezes existe o que a gente chama na constelação de lealdade cega, que muitas vezes a gente não se dá conta, a gente acredita que a gente faz as nossas próprias escolhas, a gente escolhe os amigos, a gente escolhe com quem se relacionar, e na verdade já vem aí do nosso próprio sistema uma ligação em relação a essas, ou por que a gente escolhe essas pessoas, né? Porque uma coisa se une à outra, né? Então, algo que essa pessoa tem e que eu tenho e acaba se formando um vínculo. Então, por quê? Porque eu trago isso do meu sistema familiar e a outra pessoa traz isso do sistema familiar dela. E aí, com isso, a gente acaba unindo isso, né? Então, muitas vezes a gente acaba trazendo esses emaranhamentos, e todos nós temos. A gente, ninguém está livre de ter emaranhamentos, a gente sempre tem emaranhamentos, e a gente vai descobrindo ao longo da vida, e principalmente com a questão do autoconhecimento, com conhecer a sua história, da onde você veio, quais são as situações que aconteceram na sua história, né, de vida, que você traz aí dentro do seu sistema familiar e que podem te ajudar ou te segurar, te impulsionar na vida, ou que podem te aprisionar na sua vida, né? Então, é importante a gente entender essas questões e por que eu trago isso, para que a gente possa cada vez mais, quando eu falo aqui, expandir a consciência, é que a gente pode ter a oportunidade de cada vez mais entender sobre nós, né, sobre a nossa história, a nossa vida, quem eu sou. Para quê? Para que a gente possa ir se libertando ao longo dos caminhos e soltando essas amarras que realmente a gente traz aí nosso, né, do nosso sistema. E isso não é só eu, não é só você, são todas as pessoas, né? É importante, quando a gente fala de expansão de consciência, é de conhecer e de expandir cada vez mais essas questões, né? E que quando a gente expande a consciência, a gente toma consciência de algumas coisas que a gente tem feito e que, na verdade, a gente faz no modo automático. Então, expandir a consciência é realmente prestar atenção e ter consciência das coisas que acontecem na nossa vida. Então, por falar nisso, né, o tema que eu trago hoje é porque as expectativas que a gente cria em relação aos outros, né, nos ajudam, nos impedem de seguir, né, ou nos bloqueiam. Porque quando a gente fala de expectativa é esperar algo de alguém, né? E essas expectativas, quando a gente cria uma expectativa de que talvez o meu pai seja perfeito, a minha mãe seja perfeita, ou de que eu espero receber algo dos meus pais, né? Ou de que eu espero receber algo da minha mãe ou do meu pai, vem da nossa infância, daquilo que a gente realmente acredita, né, que precisa, ou que merece, ou que necessita, que está ligado com as nossas necessidades, com aquilo que eu necessito quando eu sou pequena, quando eu sou, né, criança. E o que isso tem a ver hoje com a minha vida adulta, né? Na verdade, assim, quando a gente fala de expectativa, é que eu estou gerando dentro de mim, dentro da minha vida, algo que possa me possibilitar
de receber algo de alguém, né? Então, eu vivo na expectativa de que, por exemplo, alguém atenda às minhas necessidades. Isso é uma expectativa, só que essa expectativa, ela te impede de seguir, ela te aprisiona, porque você fica na espera de que a outra pessoa te dê aquilo que você precisa, ou daquilo que você necessita. Só que vamos parar para pensar. Hoje, como adulto, você, como pessoa, e responsável pela sua vida, e não mais, né, os seus pais ou as pessoas que foram responsáveis pela sua vida, elas não são mais, você não precisa mais delas, né? Porque você, com a idade que você tem hoje, você consegue resolver, você consegue ir atrás daquilo que daquilo que você necessita, da sua necessidade. E não precisa mais ficar esperando que alguém traga isso para você, ou de que alguém venha e te dê aquilo que você precisa. Para isso acontecer, você precisa ter um autoconhecimento, conhecer você, conhecer as suas necessidades, conhecer o que você precisa naquele momento. E todos nós necessitamos de algo. Todos nós, todos somos seres humanos e todos necessitamos de algo, todos estamos precisando ou buscando algo na vida. Acontece que quando eu deposito uma expectativa, né, quando eu tenho uma expectativa em relação ao outro, muitas vezes acontece o quê? Uma frustração. Por quê? Porque o outro não atendeu a expectativa, a minha expectativa. Então eu esperava que essa pessoa, por exemplo, me ligasse, eu espero que essa pessoa venha me visitar, eu espero que a outra pessoa tenha a mesma consideração que eu tenho por ela, eu espero. Entende que quando a gente tem essas expectativas, muitas vezes acontece delas serem frustradas, porque eu estou depositando algo na outra pessoa, só que essa outra pessoa pensa diferente de mim, ela vive diferente de mim, ela sente diferente de mim. Então, todos nós temos a situação seguinte: todos nós pensamos, sentimos e agimos, e cada um com a sua parte de individualidade tem essas questões, né? Então, pensa diferente, sente diferente e age diferente. Por mais que tenhamos muitas coisas que nos ajudam, que nos são iguais, vamos dizer assim, né? Na medida de como ser humano, porque todos nós temos essas necessidades, todos nós pensamos, todos nós sentimos, todos nós agimos, mas cada um tem a sua individualidade. Por quê? Porque sente o mundo de uma forma, pensa e vê o mundo de uma forma. Então, como é que eu vou exigir que o outro pense da mesma forma que eu, haja da mesma forma que eu, ou sinta da mesma forma que eu? Então, quando eu faço isso, eu crio uma expectativa em relação ao outro, que o outro vai fazer o que eu faria. Mas a vida não acontece assim. Então, quando a gente fala de expectativa, né, cada um cria em si aí um conjunto de expectativas sobre o que é possível e apropriado para cada um de nós, né? E as expectativas, elas tendem a gerar uma, vamos dizer assim, uma transformação da realidade. E quando a gente fala em realidade, principalmente do ponto de vista sistêmico, quando eu falo de realidade, eu falo que a realidade para cada pessoa é o fato ou o fato em si. Olá, seja bem-vindo. Então, quando eu falo da realidade, é o fato e a interpretação que eu faço sobre aquele fato. Então, o fato pode ser que eu saí hoje e encontrei um amigo. Esse é o fato, né? Hoje, no dia 26 de janeiro, eu saí, né, à rua às
sei lá, 11 horas da manhã e encontrei um amigo. Beleza, esse é o fato. Agora, a interpretação disso é o que aconteceu quando eu saí e fui, encontrei essa pessoa. Então pode ser que a minha interpretação seja, nossa, foi horrível, porque eu encontrei essa pessoa e eu não estava bem, ou essa pessoa, quando eu encontrei, ela não estava bem, ou estava passando por um momento difícil, ou pode ser que ela tenha me ignorado. Então, assim, o fato é que eu saí e encontrei essa pessoa. Agora, a minha interpretação que eu tenho sobre isso é exatamente isso que eu estou falando. Então, a realidade de cada um é o fato e a interpretação que ela dá sobre o fato que aconteceu. E isso, como qualquer coisa na vida, ela funciona assim. E para cada indivíduo, para cada pessoa, funciona dessa forma. Então, esse é o fato e a interpretação do fato é outra. Então, o que eu esperava quando eu encontrei essa pessoa? Talvez eu esperava que ela me recebesse de braços abertos, que ela fosse super solista, que ela fosse, nossa, eu estava realmente esperando, né? Nossa, como eu estava com saudade, enfim. Então, essa é a interpretação do fato que gerou uma expectativa de que essa pessoa talvez me recebesse desse jeito. Só que não e essa é a realidade que eu senti, que eu pensei e que eu vivenciei. Então, se isso realmente acontece, consegue compreender aí como é que essas dinâmicas acontecem na nossa vida. Por quê? Essas expectativas geralmente, né, causam aí na nossa vida esse bloqueio, porque a gente acaba bloqueando essa energia que deveria seguir, que deveria, né, porque assim, a expectativa não é do outro, a expectativa é minha, fui eu que criei essa expectativa em relação ao outro. Talvez porque eu esperasse que essa pessoa fizesse isso, ou eu espero que essa pessoa faça isso, né? E essas expectativas, no fundo, tem a ver com aquilo que eu acredito, né? Então, o que eu acredito sobre as pessoas? O que eu acredito que deva ser um encontro, né, de amigos? O que eu acredito que deve ser a receptividade das pessoas? Então, por trás de tudo isso, tem a crença de que eu acredito sobre algo. Então, de repente, pode ser que eu acredito que quando eu encontrei essa pessoa, né, e fiz tudo aquilo, no fundo eu acreditava que não merecia receber esse apoio, desta pessoa, né? Então talvez eu realmente acreditava que isso não era possível, ou que ao encontrar essa pessoa, né, e esperar que ela haja de uma forma ou de outra, eu criei essa expectativa e esperei que ela fizesse algo em relação a isso, e que no fundo eu não acreditava nisso. No meu íntimo, né, naquela partezinha que fica lá dentro, às vezes a gente tem o que a gente chama no coaching, né, de crença de identidade. Então, às vezes está ligado à questão de que eu, como pessoa, eu tenho as minhas ideias, né, acredito nelas, e faço com que aqueles meus pensamentos, os meus sentimentos em relação a isso, a pessoas, expectativas, criem uma realidade. E aquilo vai fazer o quê? Vai reforçar a ideia de que talvez eu mereça ou não mereça, que sou uma pessoa boa ou sou uma pessoa ruim, de que... Então, tudo isso,
né? As nossas expectativas criam a nossa realidade. Então, a expectativa, às vezes, a imagem que a pessoa tem, né, geralmente do futuro, das conquistas futuras, do seu desempenho, às vezes é negativa ou é positiva. Então, depende muito do que cada um sente, do que cada um espera, né, sobre a vida, sobre as situações que acontecem na nossa vida, né? Sobre mim, sobre a vida, sobre as pessoas, enfim. Então, quando a gente fala de expectativa, eu estou criando uma história, uma situação dentro de mim que vai criar uma realidade. E essa realidade nem sempre ela às vezes ela é uma ilusão da nossa mente, daquilo que a gente acredita, né? E essa ilusão, às vezes, ela não nos ajuda, ela nos prende, ela nos aprisiona, porque aprisiona na vida, né? Então a gente às vezes se boicota, às vezes a gente se autossabota, às vezes a gente não consegue ir adiante, porque a gente tem uma ilusão, né? A gente criou na nossa mente uma ilusão sobre determinada situação, sobre a minha vida, sobre aquilo que eu acredito, sobre o que eu acredito sobre as pessoas, sobre, enfim, sobre tudo. E essa ilusão realmente impede da gente seguir. O que eu preciso fazer hoje, né? Como adulto, como pessoa adulta? Principalmente o maior e melhor caminho hoje para todos nós é o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, né? Então, quando eu me conheço, quando eu sei do que eu preciso, quando eu sei qual é o caminho, quando eu conheço a minha história, da onde eu vim, o que eu ouvia, o que eu sentia, enfim, todas essas situações, eu posso caminhar e transformar a minha vida de forma diferente. Eu posso tomar decisões hoje conscientes, né? Sabendo que eu sou ser humano. Como ser humano, eu tive erros e tive acertos. Da mesma forma que, se eu parar para pensar, os meus pais também tiveram, os meus avós também tiveram, os meus bisavós também tiveram. Então, principalmente essa questão das expectativas, né? E às vezes a gente cria muitas expectativas em relação aos nossos pais, de que eles devem nos dar algo, né? De que eu ainda preciso receber algo dos meus pais que eles não me deram. E isso, de alguma forma, faz com que eu fique aprisionado no passado e não viva o meu presente e não consiga seguir para o meu futuro. Isso, quando a gente fala na constelação, é que muitas vezes a gente julga, né, ou critica a postura dos nossos pais internamente. É um movimento interno que todos nós, no fundo, temos algo, né? Criamos expectativas em relação a eles, temos julgamentos em relação a eles, de que deveria ter sido de um jeito, de que deveria ter sido assim, de que deveria ter sido de outro jeito, de que minha mãe não deveria ter feito aquilo, de que meu pai poderia ter sido diferente, de que, enfim, então são expectativas em relação a eles. E essas expectativas que eu crio em relação a eles e levo inconscientemente para a minha vida, eu trago também no meu relacionamento. Principalmente, eu trago no meu relacionamento afetivo, amoroso, com as pessoas com as quais eu relaciono, porque eu trago essa carência, essa situação com outras pessoas. Eu trago isso na minha vida nos meus relacionamentos. Então, no relacionamento afetivo conjugal, no meu relacionamento com os meus filhos, muitas vezes essa questão, né, do que talvez eu ainda julgue
que eu não recebi o suficiente, que eu deveria ter recebido de outra forma, eu trago para a minha relação conjugal e também para a minha relação com os meus filhos. Porque muitas vezes eu vou querer que eles me deem aquilo que os meus pais não me deram. Ou vou cobrar do meu marido, da minha esposa, aquilo que os meus pais não me deram. Então, essa questão, né, das expectativas que a gente tem em relação aos nossos pais faz com que eu fique aprisionado emocionalmente no passado. Essa postura internamente de julgamento, de crítica em relação a eles, o que deveria ter sido, o que foi, ou o que eu ouvia em relação ao meu pai, ou o que eu ouvia em relação à minha mãe, que às vezes uma pessoa que se separou, né, um casal que se separou ali quando os filhos eram pequenos, às vezes essas crianças crescem internamente sem sentir ou sem receber, né, ter o pai ou a mãe dentro. Então, às vezes cria essa expectativa de que pode ser diferente, que quando eu tiver um filho vai ser diferente, de que meu filho vai me dar aquilo que eu não tive do meu pai, ou aquilo que eu não tive da minha mãe, ou que meu marido vai suprir essa minha necessidade. Então, isso realmente nos aprisiona. E aí vem a pergunta, então como é que eu posso me libertar dessas questões, né, dessas expectativas? E aí, falando sobre a técnica da constelação familiar, e que é uma das técnicas que realmente nos ajudam, né? Porque a partir dela a gente enxerga a realidade e não mais a ilusão. O que foi, né? O que eu senti, o que eu vivi, para quê? Para que eu deixe com eles, com os meus pais, o que é deles e carregue, traga comigo o que é meu, o que realmente é meu. Então, nessa expectativa, né, nisso da gente ainda julgar os nossos pais internamente, de que exatamente isso que eu falei, às vezes a gente julga que ainda precisa receber algo deles, ou ainda a gente acredita de que eu preciso devolver algo para eles. Esperar o helicóptero passar aqui, o avião passar aqui. Bom, então assim, quando eu tenho essa expectativa também, né, de que eu preciso devolver algo para eles, a vida não é assim. Eu não posso devolver isso para eles, porque eu recebi deles a vida. E isso é muito, porque a gente não tem como devolver a vida para eles. Mas eu posso fazer um movimento de dar essa continuidade a essa onda, né, para frente, para o futuro. Então eu posso, como é que eu faço, né, para dar um pouco do que eu recebi para os meus pais, mas não para eles, para a vida. Então eu recebo a vida deles e passo a vida adiante. Dessa forma é o que acontece. Desta forma eu estou de alguma forma devolvendo um pouco do que eu recebi deles. Quando eu gero uma vida, eu estou dando à vida e a eles aquilo que eles me deram. Mas se de alguma forma eu acho que eu tenho que devolver para eles o que eles me deram, então eu fico preso a esse passado e enfraqueço o sistema pela qual eu estou. Então, como assim? Quando eu quero, imagina você aí, né? Eu vou fazer aqui, imagina você um rio, eu geralmente penso nisso, um rio que segue o curso natural da vida. Então, ele vai e segue o curso natural, ele está sempre naquela mesma direção, sempre para frente.
Você já viu um rio trazendo de volta aquela água, ou seja, devolvendo a água para onde ela recebeu? Não, né? Então, assim é na vida também. Assim é com os nossos pais. Então, se de alguma forma esse rio ele vai numa direção só, então ele segue o curso natural, ele vai para frente, ele não volta. Porque se ele voltar, ele vai enfraquecer o sistema, ele vai enfraquecer, e aí com isso, esse sistema ele não consegue seguir, ele não consegue avançar. Assim é com a gente também, assim é na nossa vida também. Então, se a vida flui, né? Se a vida flui assim, se a vida segue o caminho natural, se a vida vai adiante, se a vida segue esse curso, então isso significa que eu também sigo esse curso. Então é assim que a vida é assim que a vida funciona. Quando eu falo de submeter, né, de me submeter à vida, é exatamente por isso. É de me submeter a esse caminho natural, a esse caminho que a vida me leva, e não de voltar, né? E não de voltar ao passado, e não de voltar e devolver aquilo que eu recebi. Eu levo adiante aquilo que eu recebi. É assim que a vida funciona. Então, essas expectativas que a gente tem, muitas vezes, realmente nos aprisionam, nos prendem ao passado. E às vezes a gente nem se dá conta de que está preso em alguma dinâmica do passado, né? Preso aos emaranhamentos, né? Aqueles que a vida, né? Que veio da família de origem, né? Da família de origem. E a gente traz para a família atual. Então, quando a gente fala de expectativa, principalmente as expectativas que são geradas, né, nessa questão ainda dos nossos pais, eu até coloquei nos stories aqui ontem, é exatamente isso. Então, para que a gente se liberte dessas situações, então a gente realmente precisa fazer esse movimento interno de nos libertar, de deixar com os nossos pais o que é deles e levar para a nossa vida o que é nosso. Isso significa que a gente está indo a favor da corrente, né, a favor da vida, e muitas vezes deixando essa lealdade do sistema, né? Então, dessa coisa de que eu preciso realmente devolver para os meus pais, porque eu vi que os meus pais devolveram para os pais deles. Então, que a gente possa ir ao encontro do que é saudável, do futuro, das situações que vêm na vida, para que a gente possa criar um futuro, né, do nosso sistema. Então, a gente muitas vezes precisa ir contra alguns padrões, né? E todos nós temos no nosso sistema familiar padrões saudáveis e padrões doentios. Cabe a gente ter consciência disso e escolher qual caminho eu quero seguir. O caminho mais saudável, onde eu vou levar todo o meu sistema junto comigo, ou continuar nesse caminho doentio. E cada vez que eu faço essa escolha por continuar num caminho que vai aprisionar, de alguma forma o sistema realmente fica mais enfraquecido, e as pessoas que vierem depois vão sentir um impacto muito maior, muito mais forte em relação a várias questões. Então, questões financeiras, questões de relacionamentos conjugais, questões de trabalho, enfim, são várias questões que aprisionam a pessoa naquela situação, sabe? Então, às vezes a pessoa vai vivenciar de forma mais forte
doenças, né, no sistema aí. E que eu falo, as doenças, na verdade, tem a ver exatamente com essa desconexão de mim mesmo. Então eu desconecto da minha essência, né? E essas doenças, elas vêm para me mostrar que algo precisa ser mudado em mim, no sistema, para que esse sistema fique mais saudável, ele consiga seguir o fluxo e não que ele acabe descendo, vamos dizer assim, né? Ou enfraquecendo, ou voltando ao passado. Cada vez que alguém, ou uma situação, né, ou a gente volta para o passado, eu enfraqueço o futuro, né? O presente e o futuro. Então, qual é a escolha que você faz hoje, né, em relação a isso que você ouviu aqui, em relação à sua vida, em relação ao fato das expectativas que você tem em relação aos seus pais? Então, eu deixo com você o que é seu, levo comigo o que é meu. Então, esse movimento é de trazer para você o que é seu e parar de carregar o que é do outro, parar de querer levar a pessoa, né, o pai ou a mãe, enfim, esse peso na sua vida, né, essa situação de que não vai para frente, não vai adiante. Então, esse movimento é um movimento de cura, de libertação, para que você consiga se libertar das amarras que te aprisionam e dessas expectativas. Quanto mais a gente faz esse movimento dentro da gente, de olhar para eles como seres humanos, assim como nós como seres humanos. Então, quanto mais autoconhecimento eu tenho das minhas fraquezas, das minhas forças e das minhas fraquezas, das minhas habilidades, dos meus talentos, de quem eu realmente sou, daquilo que eu carrego na minha vida, quanto mais autoaceitação eu tenho em relação a mim, a minha história, a minha vida, ao meu eu, mais conexão eu tenho, mais eu consigo olhar para os meus pais com este mesmo olhar, de que eles também são seres humanos, de que eles também cometem erros, de que eles também, e que eles, assim como eu, assim como você, assim como todos nós, somos seres humanos. Isso significa que fazemos e que fizemos o melhor que a gente pôde com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente tinha no momento, né? Então, isso significa olhar para eles também cada vez com menos expectativas, assim como a gente olha para nós, assim como a gente olha para os outros. E assim a gente ensina os nossos filhos a olharem desta forma para eles e olharem desta forma para nós, porque eles também têm situações que também não foram resolvidas, que a gente também trouxe em relação aos nossos pais, que a gente também trouxe para eles. Então, quando a gente faz esse movimento interno, quando a gente faz esse movimento de autoconhecimento, de aceitação, de busca, né, pela nossa identidade, de quem a gente realmente é, de buscar isso cada vez mais em nós, né, de diminuir as nossas expectativas em relação aos outros. Então, quanto mais a gente faz esse movimento na vida e para nós mesmos, a gente consegue também fazer esse movimento para eles. Então, para os filhos, para os pais e assim por diante, né, para os nossos companheiros, nosso marido, nossa esposa, enfim. Então, quanto mais a gente estuda isso em nós, mas a gente se conhece, mas a gente tem condições de transformar a nossa vida e levar a nossa vida, o nosso sistema familiar, né, para um caminho mais saudável.
Então é isso, por isso que eu faço o que eu faço, por isso que eu estou aqui, por isso que eu me comprometo em trazer esses materiais. Para quê? Para que a gente possa cada vez mais expandir a consciência e se tornar um ser humano melhor. É por isso que eu estou aqui, por isso que eu me comprometo a estar aqui e trazer esses assuntos que são tão importantes na nossa vida, na nossa história, e que eu faço realmente esse pedido para vocês, para que vocês olhem para vocês cada vez mais com este amor, com esta aceitação de que todos nós somos humanos, todos nós temos em nós a capacidade de seguir, temos em nós esse amor e essa capacidade de cuidar da gente, de olhar para as nossas necessidades e de compreender e ter condições de suprir as nossas necessidades, de buscar tudo na vida e de buscar na vida essa oportunidade de crescer, de evoluir, de conhecer e de estar disposto a mudar. Então esse é o convite que eu faço para vocês, que a gente possa realmente estabelecer um vínculo entre nós, entre as pessoas, e que a gente possa no momento certo fazer a mudança que a gente precisa, sem nos cobrar, né? Entendendo que cada um tem um caminho, que cada um tem o seu momento, de que todos nós somos diferentes e iguais, né? Porque a gente tem a parte que somos iguais, então, de sentimentos, de necessidades, de emoções. Então, nós somos iguais porque somos humanos e temos tudo isso, mas ao mesmo tempo somos diferentes, porque pensamos, sentimos e agimos de forma diferente. Viemos de histórias diferentes, viemos de situações diferentes. Então, quando isso acontece, a gente começa a perceber que a gente pode ser igual e que a gente pode ser diferente também. E isso nos possibilita conhecer, entender e transformar a nossa história. E eu te faço esse convite. Vem transformar a sua história, vem transformar a sua vida, para que você possa se libertar, para que você possa viver, né, um relacionamento saudável, para que você possa viver sem ansiedade, viver sem se cobrar, para que você possa ter na sua vida uma vida tranquila, uma vida que você possa acreditar que você possa ter, que você possa tomar decisões na sua vida conscientes, né? Que não seja uma tomada de decisão simplesmente porque você tá aí, né? Deixa a vida me levar. Não, que você possa tomar decisões conscientes do que é melhor para você, do que é melhor na sua vida, do seu autocuidado, da preservação da sua vida, de realmente entender o quanto que a sua vida importa, o quanto que a sua vida faz diferença, o quanto que é importante a sua vida para esse mundo, para essas pessoas, porque todos nós temos algo para contribuir. Então, que você possa ter essa certeza, né, de que tudo aquilo que a gente vive, né, o que viveu, fez de nós. Olá, seja bem-vinda. Tudo aquilo que a gente viveu, tudo aquilo que a gente esses aviões hoje, esses helicópteros estão que estão. Espera um pouquinho. Que tudo aquilo que você viveu, que tudo aquilo que você vive, fez de você a pessoa que você é hoje. Sendo assim, né, você escolhe ser uma pessoa melhor, né? Não é o que te aconteceu, e sim o que você faz com o que te aconteceu. Então, dessa forma, você pode realmente transformar a sua vida, melhorar e seguir adiante, seguir em frente, né? Às vezes
As pessoas me perguntam, nossa, mas o fulano é tão bom, né? Mas isso aconteceu com ele. E na verdade, todos nós somos. Isso não impede de que as coisas aconteçam com a gente. Agora, aquilo que acontece com a gente pode sim fazer diferente, né? E trazer para a nossa vida, para a nossa família, para as pessoas, para os amigos, enfim, algo melhor, um caminho mais saudável, né? Um caminho em que a gente busque esse caminho do amor, né? Que é o caminho que a gente fala do equilíbrio, o caminho do meio, onde o amor flui. E esse amor é o amor responsável, o amor que eu olho para a minha vida e cuido de mim. O que eu preciso fazer para cuidar melhor de mim? O que eu preciso fazer hoje, né, como adulta? Tomar as decisões para que a minha vida, ou para que eu cuide da minha vida de uma forma mais consciente e melhor, né? Sem esperar que outras pessoas façam isso por mim, né? Porque daí eu estou colocando a expectativa da minha vida nas mãos de outras pessoas. Eu sou responsável pela minha vida hoje. Eu sou responsável por quem eu sou, pelo aquilo que eu quero fazer, por aquilo que eu quero conquistar. Então, diante disso, né, quando a gente fala de expectativas, é de que a gente cada vez menos espere dos outros. E, na verdade, que a gente espere de nós, né? Daquilo que a gente pode fazer por nós. Porque hoje a gente pode cuidar da gente, né? A gente pode dar para a gente ou para a nossa criança aquilo que ela precisa, aquilo que ela necessita, que é aquilo que, de alguma forma, né, ela não teve no passado. Enfim, a gente não está aqui para julgar. Mas hoje eu posso fazer isso por mim, por ela. E, consequentemente, eu estou, de alguma forma, dando exemplos, né, para os meus filhos, para os meus netos, para os meus sobrinhos, para quem quer que seja. Porque quando eu faço isso, eu entendo que esse é o caminho, né, e a minha vida está nas minhas mãos. Quando eu entrego a minha vida para outras pessoas, de alguma forma, eu estou abrindo mão dela. Eu estou abrindo mão da minha capacidade de conhecer, de entender que eu posso fazer isso. Por mais difícil que seja, por mais que a gente esteja vivendo um período realmente de incertezas e de muitas incertezas, mas a minha responsabilidade, né, quando a gente fala de hoje se fala muito de autorresponsabilidade. Quando eu falo de autorresponsabilidade, é de que eu tenho condições, né, e sou responsável pela vida que eu tenho. O que eu preciso fazer para mudar? O que eu preciso fazer para seguir por um caminho de que eu acredito que é o melhor, né, o mais saudável? Então, uma outra coisa que é importante, né, que eu já falei aqui, então, autoconhecimento, autorresponsabilidade. Qual é a minha responsabilidade nisso? Né? Então, se eu estou num relacionamento que não é saudável, qual é a minha responsabilidade nisso? O que eu preciso fazer, né, para mudar isso em mim? Não é esperar que o outro faça, não é esperar que o outro mude. É o que eu posso fazer por mim nesse momento, né? Para quê? Para que eu tenha relacionamentos mais saudáveis, que a partir disso que eu conheço, a partir do que eu estou vendo, vivenciando, eu posso fazer diferente, eu posso mudar. E em relação... Tá tudo... Hoje é aquilo. Eu não tenho controle, né, sobre essas coisas. E como eu gosto de fazer essas lives, geralmente aqui na minha sacada, né, na sacada da minha casa, que eu me sinto realmente mais, né, confortável, que eu gosto de estar aqui, isso acontece. Então, isso eu não posso controlar. E tem muitas coisas que a gente não pode controlar. Então, na vida também, tem muitos momentos que a gente precisa abrir mão do controle. E isso, principalmente, né, tá ligado à questão da ansiedade. O quanto que eu preciso controlar as coisas, eu preciso ter controle sobre tudo, sobre as coisas que estão acontecendo ao meu redor,
sobre a minha vida, sobre a vida das pessoas, sobre a vida, sobre as coisas que acontecem ao meu redor. E muitas vezes isso gera cada vez mais ansiedade, né? Essa questão do controle. Eu sei que não é fácil, né? E aqui eu não estou dizendo que é fácil, porque realmente é difícil a gente abrir mão de coisas, abrir mão do controle que a gente tem, abrir mão do que a gente quer para as outras pessoas, abrir mão do que a gente acha, né? Muitas vezes a gente acha que a gente sabe o que é melhor para os outros, para nós, e às vezes a gente não sabe. E nesse momento é abrir mão do controle, é simplesmente eu não sei, né? Eu não sei o que é melhor, às vezes eu não sei qual é o melhor caminho, eu não sei. Então, às vezes, o não sei também é um caminho que a gente simplesmente não sabe. E que no momento certo as coisas vão fluir, que no momento certo as coisas vão acontecer e que ao abrir mão do controle, né, de que eu não sei, né, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei, eu não tenho poder sobre a vida do outro e sim sobre a minha vida. Cada vez que eu faço isso, né, de abrir mão do controle, de se preocupar demais com a vida de outras pessoas, é claro que assim é difícil, eu sei que é, porque eu hoje, né, eu falo, eu sou mãe também, então assim, abrir mão desse controle, de me achar responsável pela vida dos meus filhos, é muito difícil, é muito difícil. E é difícil mesmo, porque assim, a gente acaba achando que a responsabilidade de tudo é nossa. E nem tudo isso é nosso. A gente, como pai e mãe, sim, somos responsáveis pela vida dos nossos filhos, sim, mas até certo ponto. Porque se eu ficar cobrando de mim, geralmente sempre, ou sempre, essa responsabilidade, eu impeço que os meus filhos cresçam. Eu impeço que eles possam aprender a tomar decisões sozinhos, que eles possam cair e se levantar sozinhos. Claro que assim, sozinhos que eu digo, deles aprenderem a fazer isso, sem que eu precise estar ali e fazer isso por eles. Então, abrir mão do controle significa isso também, significa abrir mão de realmente de querer controlar, de querer cuidar em excesso, de querer proteger de tudo, de todos, a vida de todo mundo. Eu não sou, né, onipotente, eu só tenho poder sobre a minha vida. Eu só tenho poder de controlar e muitas vezes a gente também não tem poder de controlar algumas coisas que acontecem com a gente. E por isso que eu falo, às vezes as pessoas falam, ai, mas nossa, essa pessoa era assim e assim, por que aconteceu isso com ela? Eu não sei, né? Às vezes a gente passa por situações na vida em que a gente não tem explicação e que geralmente, né, e às vezes acontece depois lá na frente você entender que aquilo foi o melhor. E que geralmente o que acontece é o melhor, para que a gente aprenda a ser diferente, para que a gente aprenda a abrir mão do controle, para que a gente aprenda a se desapegar, para que a gente aprenda a evoluir. Enfim, a vida é um eterno aprendizado. E as coisas acontecem, não porque a gente é bom ou ruim, eu acho que isso não é o que a gente precisa pensar. E sim, eu sempre me faço essa pergunta: o que eu preciso aprender com essa situação? O que eu preciso aprender com essa história? O que eu preciso aprender com essa vivência? O que eu preciso aprender com o que aconteceu aqui comigo ou com a minha família, enfim. Então eu sempre faço essas perguntas, essa pergunta principalmente, porque isso me traz de novo a questão da autorresponsabilidade. E ao olhar para isso, com esse olhar de amorosidade, de compreensão, de compaixão, eu tomo as rédeas da minha vida e consigo pensar nos caminhos que eu preciso tomar, nas decisões que eu preciso tomar, né, a partir do que aconteceu. E é isso, eu tomo as rédeas da minha vida e decido o que fazer com elas. Ou eu posso não fazer nada, ou eu posso fazer alguma coisa,
Mas a partir disso eu entendo que eu tenho infinitas possibilidades, né? E que não é só um caminho que eu posso ter. Não são só 2 caminhos, ou vou por aqui, ou vou por aqui. Eu tenho vários caminhos. E quando eu abro esse leque de possibilidades, eu consigo pensar qual é o melhor caminho para mim, qual é o melhor caminho para as pessoas que estão também ao meu lado, né? Porque quando eu tomo uma decisão baseada naquilo que eu acredito, né? Que é melhor para mim, que é melhor para as pessoas que estão ao meu lado. Nem sempre é o melhor, mas eu entendo que assim, ao tomar aquela decisão, eu escolhi aquele caminho e está tudo bem quando esse caminho talvez não tenha sido o melhor. E aí eu paro e de novo pergunto, o que eu preciso aprender com isso? Né? Como eu olhar para isso de uma forma mais amorosa e mais tranquila, né? Sabendo que as coisas vão acontecer, independente da minha vontade. E quando eu me coloco nessa situação, nesse movimento, eu entendo que assim eu me submeto ao que a vida está trazendo para mim. E que tem algo maior que eu, né? Que eu não sou maior que nada e que nem ninguém. Eu me submeto e humildemente eu entendo que aquilo é o melhor para mim, porque aquilo vai me fazer crescer, porque aquilo vai me fazer evoluir como pessoa, como ser humano, talvez olhar para as pessoas diferentes, talvez olhar para as situações da vida diferente. E é assim que a vida é. Então isso eu trago isso na minha vida e realmente faço isso, esse movimento dentro de mim, pratico, não vou dizer que é fácil, nem sempre é fácil, né? Às vezes tem dias que a gente simplesmente não está bem, às vezes tem dias que a gente está bem, às vezes tem dias que a gente não quer, mas você sabe que é um compromisso que você fez com você e de levar as situações adiante, né? Aquilo que você conhece, aquilo que você sabe que é o certo, aquilo que você fez e que você tem como missão de vida e como propósito. Por isso eu estou aqui. Então, que a gente possa realmente fazer o melhor aí da vida, tá bom? Então, esse é o meu convite para vocês, que a gente possa, então, menos expectativas. Vamos fazer essa mudança dentro de nós. Então, gratidão, mais uma vez, por quem chegou, por quem ficou, por quem saiu, por quem entrou e para quem vai assistir isso depois. Então, um beijo carinhoso para vocês, um abraço aí no coração de cada um de vocês, que a gente possa fazer isso juntos, tá bom? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, gratidão e até o próximo vídeo. Semana que vem, toda terça-feira, mais ou menos, toda terça-feira, mais ou menos por volta desse horário, 10h30, eu estaria aqui com vocês com um tema diferente. Então, eu aguardo vocês na terça-feira que vem. E quando for uma outra live que eu for fazer aí, eu trago aqui para vocês também antes o tema e o dia, tá bom? Mas a gente tem aí um encontro todas as terças-feiras, beleza? Então, gratidão. E se quiserem saber alguma coisa, me mandem, né, as perguntas de vocês por inbox, que eu vou responder sim, com todo carinho. E eu estou aqui para ajudar vocês e que a gente possa expandir melhor a consciência, tá bom? Então, é isso, pessoal. Até mais. Quem quiser ver a live, eu vou deixar aqui gravada e aí vocês podem compartilhar com outras pessoas, para que mais pessoas possam ver. Gratidão, tá bom? Então é isso. Espero vocês semana que vem, na terça-feira. Tchau, tchau.